Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa aula agora falando sobre o sistema de numeração decimal. Como nós chegamos até esse sistema, como ele se desenvolveu, como utilizá-lo, tá? Então, vamos lá. O sistema que nós usamos hoje é o sistema conhecido como Indo-Arábico. E o porquê desse nome? Porque foram a civilização hindu que desenvolveu esse sistema e foram os árabes que divulgaram. Na antiguidade, haviam outros sistemas de numeração, como o sistema de numeração romano, que não havia o número zero, o sistema de numeração egípcio, onde os números eram representados por símbolos e desenhos, e esses desenhos eles não tinham uma ordem, posicional, o que dificultava o cálculo. Bom, com a evolução, a civilização hindu criou esse sistema de numeração e foram os árabes que divulgaram, disseminaram, tá? Por isso o nome Indo-Arábico. Agora as características. Bom, o nosso sistema de numeração, ele é um sistema de base 10. Por que de base 10? Porque nós utilizamos apenas 10 algarismos para escrever qualquer número. Então eu utilizo os algarismos de 0 a 9. Com esses algarismos eu posso escrever qualquer número do nosso sistema de numeração. Outra característica é que ele é um sistema posicional. O que isso significa, pessoal? Significa que a ordem dos algarismos importa, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou escrever o número 85, onde eu usei o algarismo 8 e o 5. Agora eu vou escrever o 58. Eu utilizei os mesmos algarismos, porém em posições diferentes. Esses números são totalmente diferentes. E para exemplificar o que eu estou explicando aqui, eu vou utilizar esse quadro de classes e ordens. O nosso sistema de numeração, ele é dividido em classes. Então, eu tenho a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Também tem a classe dos bilhões, dos trilhões e assim por diante. Cada classe é dividida em 3 ordens. Então, a classe das unidades tem unidade, dezena e centena. A classe dos milhares tem unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Já a classe dos milhões tem a unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhões. Eu vou pegar aqui esses exemplos e colocar aqui no nosso quadro. Olha lá, eu tenho os mesmos algarismos em posições diferentes. Aqui eu tenho 5 unidades e 8 dezenas. Já no 58 eu tenho 8 unidades e 5 dezenas. Por isso que a ordem dos algarismos importa. São números totalmente diferentes. Por isso ele é um sistema posicional. Agora, outra característica é que ele é um sistema multiplicativo. Ou seja, conforme eu vou escrevendo o número da direita para a esquerda, ele vai se multiplicando por 10. Eu vou dar um exemplo aqui do número 888. Então, aqui eu tenho 8 unidades, 8 dezenas e 8 centenas. Vou colocar aqui, no nosso quadro. E cada vez que ele vai andando para a esquerda, ele vai sendo multiplicado por 10. Então, quando eu for decompor esse número, ele vai ficar assim, 800 mais 80 mais 8, como está no nosso quadro. 8 unidades, 8 dezenas, que é 8 vezes 10, dá 80, e 8 centenas, que é 8 vezes 100, que dá 800, e o 100 é 10 vezes 10. Então, ele vai se multiplicando por 10. Por isso, ele é um sistema multiplicativo. E a função do zero, pessoal? O zero tem uma função muito importante no nosso sistema de numeração, porque ele indica a ausência de quantidade, tá? Diferente do sistema romano, que não possuía o número zero, o que dificultava, o cálculo. Bom, eu vou dar outro exemplo agora com o número zero. O número 1054. Vou colocar aqui no nosso quadro o número 1054. E aí eu observo
E todos vocês podem observar que ele tem 4 unidades, ele tem 5 dezenas e 0 centenas. E tem uma unidade de milhar. Na hora que eu for decompor esse número, ele vai ficar assim: 1000 mais 50 mais 4. Ou seja, 4 unidades, 5 dezenas, que é 5 vezes 10, 0 centenas. Na decomposição não tem a centena e 1000, que é a unidade de milhar. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Muito obrigada a todos. Tchau!